Tiago. Olá, Daniela. Tudo bom? Bom dia. Eu não vos estou a ouvir. Eu não sei se eu disse bom dia. Bom Bom dia, João. dia. Ok, agora sim. Eu não vos ouvi por momentos, não sei se foi falha deste lado, se foi falha desse lado. Tinha que descobrir. Eu vou começar pelas mulheres, primeiro pelas meninas. Daniela, queria que deixasse uma mensagem lá para casa para quem nos está a ver e agradecer desde já a presença, de ter aceito o nosso convite para estar neste Uhum. nosso programa, que é o último programa da Psicologia para Todos, com o Tiago Sabalão, aqui no canal Regional de Valongo. Força, Daniel. Obrigada, João. Eu é que agradeço o convite. É um tema que parece pequenino, parece uma especificidade que às vezes desvalorizamos, mas é muito importante. E hoje vamos falar de compromisso, que é nada mais nada menos que o ingrediente mais importante para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. E muitos deles falham e não percebemos muito bem porquê, e no fundo é porque não estamos efetivamente comprometidos. Portanto, é sobre isso que vamos falar hoje. E todos nós temos objetivos, todos nós temos metas, às vezes mais ou menos bem definidos, mas todos o temos e todos temos sonhos e ambições. E, portanto, hoje é este ingrediente que vamos falar e, portanto, cabe na perfeição em todos vocês. Portanto, fiquem por aí. Tiago? Perfeito, não podia dizer melhor. É mesmo isso. Às vezes nós pegamos assim em palavras isoladas, e pensamos que elas têm pouco poder, não é? Mas o compromisso, de facto, tem aqui um poder muito grande nas nossas vidas, e é importante desmontá-lo, não é? E perceber o que é que está por trás do compromisso, e o que é que está à frente do compromisso também, não é? E, e o que é o compromisso propriamente dito. Porque, de facto, nós encontramos muitas pessoas que têm dificuldades em conseguir atingir determinados objetivos, como estava a dizer a Daniela, né? Atingir determinadas metas. Não é, às vezes não é a dificuldade em conseguir definir os objetivos ou definir as metas, mas é mesmo a dificuldade em conseguir se comprometer ao mesmo nível, por exemplo, que nós nos comprometemos, se calhar mais facilmente, com o trabalho, não é? Porque nós temos uma determinada função, nós sabemos que aquilo nos vai dar a remuneração, portanto há ali uma certa motivação extrínseca, pelo menos, não é? E nesse sentido nós atingimos ali um nível de compromisso muito grande. Mas depois, quando nós passamos para muitas outras coisas da nossa vida, acabamos por ter mais dificuldades em conseguir atingir o mesmo nível de compromisso. E atenção que nós estamos a falar aqui, importante esta salvaguarda, que às vezes em termos profissionais, nós até não estamos nada motivados, mas continuamos, mas mantemos um grande nível de compromisso com o mesmo, porque sabemos das consequências, não é? E aqui é outra palavra que também entra muito bem quando nós falamos de compromisso, que tem a ver com as consequências. Por isso, acho que é por aí que devemos caminhar e tentar ajudar as pessoas que nos estão a escutar a conseguirem, pegando naquilo que são os seus exemplos, e daí a importância de poderem participar neste direto e colocarem questões mais específicas. Nós procuraremos, enfim, trazer aqui alguns exemplos, mas de qualquer das formas é sempre mais eficaz quando as pessoas nos colocam questões diretas para nós podermos tentar, enfim, ajudar. Sendo também importante uma coisa, que é, nós podemos falar aqui de algumas ferramentas, podemos trazer aqui algumas reflexões, mas é sempre muito importante referir que cada pessoa tem o seu percurso, tem o seu caminho e existem especificidades que nós aqui não podemos responder. Passo a palavra. Então, e como estavas a falar, Tiago, e é uma dica que deixo sempre, porque nós, na nossa agenda, temos sempre os nossos compromissos, não é? E colocamos as reuniões que temos, os objetivos em termos de trabalho, as festas de aniversários dos amigos, os convívios com a família. Portanto, quando há compromisso com o outro, nós colocamos na agenda e assumimos que aquilo tem que ser feito ponto final. Estamos muito comprometidos, porque há o outro, não é? Há a expectativa do outro, o outro está a contar connosco. E isso reforça muito o nosso compromisso. Mas depois, quando é compromisso sem ter, digamos, a supervigilância de alguém,
a andarem ali por cima. Quando é connosco, quando é para os nossos objetivos, para o nosso bem-estar, as nossas tarefas, as nossas rotinas que queremos mudar, as coisas novas que queremos introduzir na nossa vida, falhamos. Porque assumimos que connosco podemos falhar. E não é? É muito importante que este compromisso com o outro também seja connosco e assumimos de igual forma ou até de uma forma mais séria, porque não podemos falhar connosco e também depende de nós. E até muitas vezes dou a dica mesmo de colocarem mesmo na agenda, em papel ou no telemóvel, depende de como é que funciona, os compromissos connosco. O que é que eu quero alterar na minha vida? Então também vou colocar lá na agenda, porque isso depois também reforça, não é? O vermos, o colocarmos um certinho ou um X, se fazemos ou não fazemos, depois influencia e, portanto, este compromisso connosco deve ser levado tão a sério ou mais a sério do que o compromisso com o outro. E há muitas vezes esta desvalorização quando é connosco próprios, não sentes isso? Sinto, Daniela, por acaso Eu deixei-te de ouvir, Tiago. Peço desculpa, Eu estou a ouvir. engraçado, mas eu é o único que não estou a ouvir, é o Tiago. Eu estou a ouvi-lo. Estranho. Não, é porque para o ar não está aí de certeza. Contudo, a Daniela continua-me a ouvir, não continua? Sim, sim. Pronto, perfeito. Eu não estou-te a ouvir, Tiago. Vou-te pedir que, se me estás a ouvir, que restabeleças a ligação. Entretanto, eu vou pedir, dando continuidade à nossa conversa, Daniela, e eu mesmo ligo, Tiago, não te preocupes. Só peço-te que desligues que eu já te ligo. Entretanto, vou pedir dando continuidade à nossa conversa, Daniela, e eu queria te Sim, perguntar até que ponto esse compromisso que tu dizias, que nós pessoalmente falhamos às vezes, isso também varia de pessoa para pessoa, certo? claro. Varia, varia. E como o Tiago estava a começar a dizer, também está muito alocado à nossa autoestima e à nossa autoconfiança. Portanto, se eu tenho naturalmente uma baixa autoestima, baixa autoconfiança, ou seja, se eu acho que não vou ser capaz, se eu acho que não vai correr bem, se eu acho que não tenho características suficientes para o conseguir, naturalmente que não vou arriscar tanto. E naturalmente que o meu compromisso vai ser mais ao de leve. Porque eu não estou efetivamente comprometido, porque eu não acredito. E é um também dos ingredientes que eu queria trazer para cá. Quando nós não acreditamos que aquilo é possível, e daí também os objetivos terem que ser definidos de uma forma muito realista, se eu não acredito que sou capaz ou que as condições vão acontecer, ou que tenho os recursos, ou que vou conseguir os recursos, que muitas vezes não os tenho que os ir procurar, ou que vou conseguir os recursos, eu não acredito, logicamente que isso vai impactar em muito o compromisso com o meu objetivo e com o meu desempenho no alcance desse objetivo. Portanto, está muito alocado, como o Tiago estava a dizer, na autoestima e autoconfiança também da pessoa, e daí variar muito de pessoa para pessoa. E também varia de acordo com a importância que aquele objetivo tem para a pessoa. Portanto, se eu defino um objetivo ou uma meta que até nem é assim tão importante para mim, gostava, mas não é uma coisa que eu valorize muito, também mais facilmente vou-me descomprometer ao longo do caminho. Na primeira adversidade, muito possivelmente depois vou desistir e não vou continuar a batalhar para o alcançar. Portanto, o acreditar que sou capaz e que vou conseguir é muito importante também para este compromisso. E o compromisso ser efetivamente importante para mim. Ser algo que me acrescenta valor e que está de acordo com a minha pessoa e com o que eu quero trazer para a minha vida. Eu digo isso porque, e agora passo a palavra ao Tiago, espero que ele já me esteja a ouvir, e eu esteja a ouvir o Tiago. Eu passo a estás-me a palavra a ouvir? ele, que é o seguinte: eu digo isso porque eu, por exemplo, se tenho um compromisso e se falho, eu fico doente. E como é que. Isso é uma das situações que. Por isso é que eu digo que o compromisso. Era essa a pergunta que eu estava a fazer à Daniela quando estava a restabelecer a chamada Certo. contigo, Tiago. É que nem todos. Seja, o compromisso varia também. Eu falo um pouco por mim, pronto, estou a ser um bocadinho, talvez. Estou a pensar um bocado em mim, porque eu, se tiver um compromisso e acho que durmo só sobre aquele compromisso e quero cumpri-lo logo. Sim. E eu perguntava o que é que tu achas, o que é que tens a Sim. dizer disso? João, eu não ouvi tudo, porque entretanto Sim, saí sim, e claro. voltei. No entanto, antes de responder essa questão, Sim, força, isso, claro. isso na minha linha de raciocínio, me esquecer, depois retoma a questão, por favor.
Mas, portanto, há aqui alguns aspectos. O primeiro que eu ia pegar quando vocês deixaram de me ouvir, que tem a ver com estas questões de autoestima e de autoconfiança. E às vezes tem a ver com questões muito culturais ou familiares, não é? Microculturas também. Uhum. Porque, no fundo, as pessoas acabam por se desvalorizar e valorizar muito mais o outro, não é? Ou seja, quase que eu tenho que servir o outro, ou eu sou inferior ao outro, e por isso eu com o outro não posso falhar. Eu comigo já posso falhar porque, no fundo, eu me vou colocar num patamar inferior ao outro. E isto, às vezes, é reforçado também em termos... Vamos ouvir? Sim. Sim. Estamos a Ok, ouvir. pronto. E isto também é reforçado muitas vezes em termos familiares, por exemplo, não é? Os Uhum. pais, as mães, os irmãos, enfim, quem seja, porque até eles próprios podem ter, no fundo, já esse modelo enraizado, não é? Que é, nós temos que ter aqui um grande nível de compromisso com os outros, nós temos que dar muito aos outros. E esquecem-se de olhar para eles. E obviamente que isto faz com que empobreça aqui o nível do autoconhecimento, o nível do desenvolvimento pessoal, e faça com que haja sempre um direcionamento para o cuidado do outro e não um direcionamento para o meu cuidado e para atingir os meus objetivos. E, por exemplo, estas pessoas depois entram em relacionamentos e estão muito mais preocupadas em satisfazer aquilo que são as necessidades dos outros e subjugam-se do que propriamente estarem, ou de estarem também, porque obviamente também têm que pensar nas necessidades dos outros, mas estarem a pensar em si próprios. Anulam-se, não é? E Uhum. isto é de facto algo perigoso. Um outro ponto que eu gostava de tocar, que a Daniela focou quando eu entrei, que estava a falar na questão do acreditar, não é? Isto tem muito a ver também com histórias de insucesso na própria vida, não é? Eu dou alguns exemplos, por exemplo, algo que é muito comum, as pessoas querem emagrecer, não é? E já acompanhei assim em vários casos, até a relação com a nutrição, de pessoas que querem emagrecer e que, portanto, há aqui uma crença já muito, muito, muito pequenina relativamente ao sucesso que podem ter nesta nova tentativa, porque já há muitas tentativas falhadas para trás. Então, esse peso pesado de eu falhei, 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 falhei e não consegui, leva a que as pessoas depois tenham mais dificuldades em acreditar. E depois, Uhum. até podem conseguir acreditar num determinado momento, ok, é desta que eu vou conseguir, mas à mínima falha já vêm as memórias dos insucessos que tiveram no seu passado e isto acaba por bloquear, não é? E por aqui depois faço a ligação para aquilo que o João disse, mas antes disso queria falar num outro aspecto que a Daniela também referiu, que é o nível de importância dos objetivos que se determinam. Porque às vezes nós definimos objetivos para a nossa vida e se pensarmos bem sobre eles, não é aquilo que nós queremos, não é? Não tem uma real importância, tem uma importância fictícia, não é? Ou porque alguém acha que as coisas devem ser feitas desta forma e então eu acabo por carregar esse objetivo para mim próprio, quando eu não quero nada disso, não é? Mas se calhar até já me fiz acreditar em mim próprio que quero. E depois, obviamente, que é mais difícil, porque eu depois não vou compreender muito bem porque é que eu estou desmotivado, porque é que eu não consigo ter aqui um compromisso, não é, com este objetivo, quando a resposta está aqui, é que este objetivo não é meu. Este objetivo é de uma outra pessoa qualquer e não é meu. Uhum. Tiago, peço desculpa, eu deixei de te ouvir. Eu não sei se a Daniela também me deixou de ouvir. Não, eu estou a ouvir ambos. Ambos, mas eu não estou a ouvir de novo o Tiago. Não sei o que é que se está a passar. Tiago, não sei se me ouves. Eu estou com problemas outra vez no teu áudio. O Tiago está a ouvir. Tá, ok. Não sei o que é estranho que ouvir a Daniela e não ouvir o Tiago. Isso é que para mim faz-me mais espécie. Se não houvesse os dois, eu entendia. Agora um e o outro. Bem, Daniela, eu queria que pegasses na conversa do Tiago, entretanto que eu vou voltar a tentar fazer a ligação com o Tiago. Certo. Estamos a Isto está sabotar a mal, entrada né? do Tiago. Acho que sim. Isto É mais um desafio, mas nós estamos comprometidos que vamos fazer isto e, portanto, aparecendo os problemas, nós resolvemos e vamos dar a volta, não há dúvida.
Olha, João, vamos pegando no termo da frustração que surge, e o Tiago estava a pegar e muito bem nessa temática, que a frustração é bom sentirmos. Custa, claro, mas dá-nos um alerta enorme para que alguma coisa tem que ser mudada. Ou seja, se eu me sinto frustrada, é porque alguma coisa não resultou. E então importa parar e ver o que é que não resultou. Não adianta ficar a remoer, é uma tendência nossa, ficar a remoer, ai que não deu, ai que eu não consigo, ai que não resultou, nunca mais vai resultar e vou desistir. Não, é pegar nessa frustração e interpretá-la à luz de o que é que eu posso fazer diferente na próxima. Porque a minha responsabilidade tem que estar sempre em cima da mesa. É outro termo que eu queria trazer, a responsabilidade que eu tenho também neste processo. Porque nós temos muita tendência a apontar o dedo. A culpa é daquele, a culpa é dos outros, a culpa é dos meus pais, a culpa é do ambiente, a culpa é do tempo, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu namorado, a culpa é dos meus filhos, a culpa... Temos muito esta tendência natural, nós temos que arranjar culpados fora. Mas importa também, quando surge essa frustração, também começar a refletir sobre qual é a minha responsabilidade aqui. E normalmente é muita, e nós não estamos atentos a isso, porque estamos muito mais ocupados a procurar os culpados, a procurar algo que não depende de nós. Então, quando nos viramos para o que depende de nós, para a nossa responsabilidade naquele processo, é muito mais fácil. Porque eu tenho sempre alguma responsabilidade ali, nem que seja a forma como eu estou a olhar para o que me aconteceu. Também é a minha responsabilidade. E então, vindo essa frustração, eu tenho que parar, acalmá-la um bocadinho, é natural que venha a frustração, raiva, ficamos muito chateados, dar tempo também a essas emoções se expressarem, mas depois parar e torná-la de uma forma muito prática de o que é que eu tenho agora que fazer diferente, o que é que não resultou e o que é que eu posso fazer diferente para numa próxima resultar. E se eu estiver efetivamente comprometida com aquele processo, eu vou fazer esta reflexão. Se eu não estiver, vem a frustração e eu desisto. Portanto, a frustração, como o Tiago estava a dizer, é bom de se sentir, dá-nos ótimos sinais para estarmos alerta, para esta reflexão de o que é que depende de mim e o que é que eu posso fazer agora de diferente para na próxima resultar melhor. Ou mudar totalmente a minha estratégia. Tiago? João, estás-me a ouvir? Perfeitamente. Força. Pronto, eu agora troquei. O eixo... Eu agora troquei, eu agora estou com o computador e vou ver se funciona melhor. Pronto, eu mais uma vez não ouvi tudo que a Daniela disse. A Daniela pegou na tua conversa e deu seguimento, certo. No fundo. Pronto, portanto, ouvi um pouco aqui da parte final. Estava eu a dizer que a importância da frustração, não é? Nós tendemos a olhar para aquilo que são emoções e sentimentos mais negativos como algo para deitar ao lixo e para eliminar da nossa vida, mas eles têm uma função, não é? E a frustração também tem, não é? E claro que se nós criamos expectativas que as coisas corram de uma determinada forma, e depois depende do nosso nível também de perfeccionismo, e depende também das expectativas que nós criamos, o quão realistas são, não é? Nós, depois, ao não atingirmos, obviamente, ficamos frustrados. Essa frustração é, sobretudo, uma aprendizagem que deve permitir essa aprendizagem. Claro que numa fase inicial eu não vou sentir frustração e dizer logo, ok, eu vou ter que aprender agora. Não, eu vou ficar frustrado. Se calhar vou ficar triste também. Se calhar até vou ficar irritado, revoltado comigo mesmo, não é? Mas devo deixar isso também libertar. Nem que vá dar uma corrida ou vá dar uns socos no saco de boxe e se calhar liberte um pouco dessa energia. E depois sim, vou trazer um bocadinho a razão e vou procurar perceber o que é que isto me quer dizer, não é? O que é que eu considerei que falhei. Vamos imaginar uma coisa até, porque às vezes tem um nível de realismo muito grande. Eu vou ter uma apresentação em público, não é? Vou estar num palco com muita gente, etc. E crio um conjunto de expectativas porque estruturei muito bem aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou fazer, etc. E depois aquilo termina e eu saio com um nível de frustração tremendo, terrível, porque eu disse assim, isto não correu nada bem, eu devia ter dito determinadas coisas que não disse, eu utilizei palavras de forma incorreta, os meus gestos não foram os melhores, enfim, fiquei frustrado. Mas vamos imaginar que eu até gravei essa atuação, essa ação, enfim, e que depois vou ver. E vou ver e surpreendo-me positivamente. E digo assim, peraí, mas então estava eu aqui a pensar que isto tinha corrido mal e eu acho que isto até superou as minhas expectativas. Isto correu demasiadamente bem. Porquê é que eu pensei isto, não é?
E porquê é que eu pensei? Porque isto tem a ver também com o ponto de partida, não é? E com aquilo que nós definimos, não é? Se eu entro com níveis de insegurança muito altos, não é? Se eu entro com uma baixa autoconfiança, eu já estou a aumentar aqui as probabilidades de as coisas não correrem tão bem, não é? Por isso é que às vezes até simples frases motivadoras são suficientes para nos ajudar a que as coisas possam correr melhor. E depois, as metas que nós definimos, os objetivos que nós definimos, também interessam muito, não é? Porque se eu digo assim, espera aí, eu tenho que ter uma intervenção exatamente ao mesmo nível daquela pessoa que é brilhante, que já está há uma carrada de anos a dar palestras, e por isso, se não tiver aquele nível, se eu falhar 1 milímetro, eu vou ser um fracasso, não é? E claro que isso depois carrega aqui um nível de frustração muito grande. Mas pronto, eu estava a falar da questão da filmagem e as coisas correrem bem, mas efetivamente até podiam ter corrido mal. E eu frustro com isso, fico triste com isto. Agora, é aquilo que eu apanhei depois na parte final da Daniela, que é precisamente nós depois podemos aproveitar para refletirmos sobre o que é que devemos mudar. Eu estou a utilizar muitas vezes aquela palavra, ou eu estou a utilizar demasiadas vezes aquele gesto, ou eu estou a ser muito longo na mensagem que eu estou a passar, ou estou a ser demasiado curto, ou não estou a ser expressivo. O que é que falta aqui? E às vezes as coisas que faltam são coisas que eu já tenho e que por isso muito facilmente eu consigo depois mudar. Outras vezes são coisas que eu não tenho. Então eu posso tirar um curso de alguma coisa, por exemplo, técnicas de gestão, posso compreender melhor como é que eu faço a gestão das minhas emoções, posso aprender técnicas de teatro, não é? Posso aprender aqui um conjunto de coisas que acabam por depois me dar aqui, aumentar as probabilidades de numa próxima vez eu me sair muito melhor. A Daniela também tocou aqui num ponto que tem a ver com responsabilidade. Eu estou a ouvir aqui algum ruído, João, não sei se vocês estão a ouvir bem. Estamos, sim, senhor. Eu estou a ouvir bem. Eu não sei o que se passa, mas Ok, já saiu. Ok. Muito bem. Estava eu a dizer que a Daniela também tocou aqui num ponto muito importante que tem a ver com responsabilidade. Bem, e acho que daria também assim um programa inteiro só para a responsabilidade, não é? Mas a verdade é que muitas vezes nós temos medo de assumir determinada responsabilidade. E é muito mais fácil se eu atirar para alguém, não é? Se eu, por exemplo, pedir a alguém que me dê opinião sobre alguma coisa, quando aquilo que eu estou à procura é que ela me dê a resposta para eu poder agir. E se eu depois usar isso, eu vou culpabilizar aquela pessoa, eu vou responsabilizar, mas foste tu que me disseste para seguir este caminho, não é? Por isso é que, por exemplo, nós enquanto psicólogos, e eu sistematicamente digo, eu não vou decidir nada por si, não é? Portanto, eu vou ajudar a pensar, vou ajudar a colocar aqui tudo em cima da mesa, mas a decisão nunca será minha. Porque eu não quero assumir essa responsabilidade. Não porque eu tenha medo de assumir a responsabilidade, mas porque estaria a ser errado e estaria a ser muito arrogante em assumir a responsabilidade por outras pessoas, não é? As pessoas têm de assumir as suas responsabilidades. E isto é uma aprendizagem para as próprias. E é uma ferramenta útil para não terem medo de assumir o que quer que seja. O João estava a dar o exemplo da frustração e o quando fica frustrado. Mas, João, tu ficas frustrado, mas tu tentaste, não é? Tu não tiveste medo de errar, tu avançaste. Portanto, tu avançaste, tu frustraste. Se tu quisesses, podias não errar, que era não teres feito nada. E então, nesse sentido, acabavas por não vivenciar esta frustração. Mas ao tentares, permite-te, se calhar, ter mais dificuldades, ok, por lidar com estes sentimentos, estas emoções, mas também te dá aqui um sentido de competência, que é, mas eu consegui, eu tentei, e errei em determinados pontos, ok, mas tenho a oportunidade de fazer melhor. E é assim em tudo na vida, não é? É assim em tudo na vida que nós procuramos fazer sempre melhor, e fazer sempre melhor é através de uma grande reflexão que nós vamos fazer. Deixem-me só pegar aqui num ponto que é muito importante, que é às vezes as pessoas dizerem assim, mas isso é muito difícil, ou isso dá muito trabalho. E eu digo, certo, é difícil, não é impossível, dá trabalho, claro que sim, mas é precisamente por aí que nós queremos trabalhar. Porque senão, não é? Era muito simples, por exemplo, eu ir ao psicólogo e dizer, olha, então o que é que eu faço aqui? Então faz isto, ok, pronto, eu vou embora. Ou então vou ao livro, não é? Abro o livro e digo, ok, tenho que fazer isto, muito bem, então vou fazer, está feito. Onde é que está aqui o nível de responsabilidade, não é? Não existe, e é mesmo importante para o nosso desenvolvimento nós assumirmos as nossas decisões. Às vezes as pessoas não querem assumir determinadas decisões, ter determinadas iniciativas, sabendo que é aquilo que têm que fazer, estão à espera que alguém faça, não é? Que alguém faça por eles ou por elas. E isso de facto não é bom.
pode trazer aqui algum conforto a curto prazo ou um pseudo-conforto, mas na verdade depois as pessoas, passados muitos anos, vão olhar para trás e vão se arrepender de não ter tomado as decisões por si. Não terem medo de errar. Daniela, não sei se queres pegar em alguma coisa. Sim, sim, sim. Há pouquinho estavas a partilhar de que tem a ver muito também com o historial de enganos e de erros e de falhas que as pessoas têm, e daí também muitas vezes a baixa autoconfiança, não é? Porque se eu falhei tantas vezes é porque é este o meu padrão e portanto vou voltar a falhar. Mas também acontece que muitas vezes as pessoas estão muito mais atentas à falha do que ao sucesso, não é? E daí também ser muito importante irmos ao historial, sim, mas de sucessos. E a maior parte das pessoas tem uma dificuldade tremenda em verbalizar sucessos. Das mais pequenos aos grandes até, e muitas vezes nem valorizam, porque estão muito mais atentos à falha. E nós somos educados assim, não é? Desde pequeninos. Na escola, por exemplo, as negativas, os castigos, é aquilo que nos marca, não é? Não é aquela nota boa, não é aqueles momentos bons, que quando conseguimos fazer aquele trabalho de EVT e que correu muito bem, não é tanto isso que fica marcado, mas sim as falhas, os erros. A nossa educação também nos estimula muito a termos esta forma de pensar. E então daí também ser muito importante, e desafio já a todos que nos estão a ver mesmo, a parar um bocadinho e, na vez de focar as vezes que falhei, que não consegui, ver o outro lado, as vezes que eu consegui. Pequeninas vitórias bastam. E até isto é um exercício diário que é muito importante. Todos os dias, ao final do dia, fazer esta reflexão de o que é que eu consegui hoje. E às vezes, dizer um não é uma vitória. Às vezes, não ir, que estavas a falar há pouco do emagrecimento, não é? Não ir ao frigorífico naquela altura, e apetecia muito, e eu não fui, é uma vitória. E as pessoas têm que começar a estar muito mais alerta para o que conseguem fazer. É muito importante também, isto também tem a ver com o trabalho de autoconfiança, que daria também outra live para falarmos sobre isto, mas também é muito importante para o meu compromisso, não é? Que está diretamente ligado à forma como eu me vejo a conseguir alcançar as coisas. E ajuda a fazer este exercício do sucesso, do que eu já consegui, como eu fui capaz de enfrentar os meus pais, estudar horas a fio, falar em público, e estavas a falar um bocadinho, não é, dessa experiência da palestra, que entretanto foi frustrado, mas depois foi a ver, com olhos de ver, objetivamente, e até nem estava assim tão mal. Nós somos os nossos piores críticos, sempre. E às vezes até as pessoas à nossa volta, correu mesmo bem, bom, e nós pensamos, só estás a dizer isso porque és meu amigo, ou porque és meu familiar, ou porque... E não nos valorizamos, e é muito importante valorizarmos e acreditarmos e vermos que somos capazes. E também, se correr mal, ok, é um erro, é uma falha, e aprender com isso, não é? Porque não vai correr sempre bem, não vai. Tirem daí o cavalinho da chuva de achar que a coisa vai sempre correr bem. Não vai, não vai. Para todos nós erramos, falhamos e aprendemos com isso. E é importante até errar e falhar e ter esta cultura de aprender com o erro e não o ver como algo tão taxativo de voltar a acontecer. Sim, Daniela, eu gostei desse tópico que no fundo tem a ver com o foco naquilo que de positivo foi acontecendo, das conquistas que nós fomos tendo. Eu costumo dizer em consulta para as pessoas colecionarem evidências e colecionarem de uma forma muito real, muito prática, em que pegam num caderno, não é? E vão escrever um conjunto de coisas, usando imagens, usando desenhos, enfim, de forma até criativa, que acaba por ser mais giro, para conseguirem colecionar aqui evidências. E mesmo quando as pessoas dizem assim, mas eu não tenho nada de positivo na minha vida. Mesmo aqui, o que eu não me acredito, mas de qualquer das formas, não querendo desmentir a pessoa que está a dizer isso, eu acabo por dizer, ok, se não tem nada que realmente consiga considerar positivo e colocar aqui como evidência, então vamos começar a colecionar a partir de agora, não é? Vamos sempre a tempo. Vamos sempre a tempo. Vamos sempre a tempo, não é? Eu acho que isso é importante. E por isso, para as pessoas que nos estão a ouvir, eu acho que é importante isto. Por mais que tenham muita dificuldade em colecionar aqui algo positivo que foram construindo ao longo da vida, então comecem agora. Comecem a construir alguma coisa. Tentem, errem, voltem a tentar, pensem sobre isto, etc. Sempre nesta lógica. A ideia é esta, não é? Porque é assim, se eu não tentar, o que é que vai acontecer? Vou-me sentar no sofá e vou depois, se calhar, comer muitas bolachas, não é? E nesse sentido, acaba por não interessar muito. Então, há que fazer isso. Há aqui uma coisa que é importante, que a Daniela referiu,
tem a ver com o processo educativo, com a educação que nós recebemos em família, não é? Na família. E que muitas vezes, realmente, aquilo que acontece é estarem a destacar o que de negativo acontece na nossa vida. Tiraste uma negativa, tu não estiveste bem aqui, podias ter feito melhor isto, podias ter feito melhor aquilo. No fundo estão a dizer, tu não és suficiente, não é? E isto é uma narrativa que aparece muito, muito, muito em adultos. É as pessoas dizerem, eu não sou suficiente. Explicitamente ou implicitamente acabam por dizer, eu não sou suficiente. E quando isto acontece, isto é bastante desmobilizador. Porque se eu sei que não sou suficiente, para que é que eu vou fazer alguma coisa se eu sei que vai ficar sempre algo por fazer, não é? Um bocadinho nesta lógica da perfeição, não é? Eu tenho que fazer as coisas de forma perfeita e sei que nunca as faço de forma perfeita, porque eu nunca sou suficiente. E aqui é importante trocar a narrativa e basta tirar uma palavra na narrativa, em vez de dizer não sou suficiente, dizer eu sou suficiente, não é? E às vezes também as pessoas, e isto também é uma crítica à sociedade atual, que falamos muito em excelência, não é? E se nós dizemos assim, mas espera aí, eu vou dizer eu sou suficiente, mas suficiente, quando olhamos para as notas escolares, não é? É baixinho, não é? Porque eu posso ter aqui um satisfaz bastante, eu posso ter um excelente, mas não, eu sou suficiente, não está a dizer que eu não sou capaz ou que sou muito menos capaz do que os outros, ou quer que seja, não é? Eu sou suficiente, está aqui a dizer que eu tenho de aceitar a forma como eu faço as coisas, mas não me resignando, olhando para isto sempre como um processo de aprendizagem e de melhoria. A excelência, quando nós falamos em excelência, ok, pode ser a minha meta, a excelência, mas sem ter aqui grandes pressas. A meta pode estar daqui a 20 anos. Eu não tenho que ter pressa, não tem que ser para ontem. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que vemos na televisão, que vemos no YouTube, que vemos agora, enfim, em palestras, em imensos sítios, nós dizemos assim, eu quero ser como aquela pessoa, pá. Como é que aquela pessoa consegue ser assim? Mas nós não sabemos o que é que está por trás daquela pessoa. Quantos anos é que aquela pessoa esteve a trabalhar para conseguir comunicar bem, não é? Quantos anos aquela pessoa esteve até, por exemplo, envolvida num processo psicoterapêutico, esteve envolvida em formações, atrás de formações, para conseguir também melhorar os seus conhecimentos e as suas técnicas. Nós só estamos a ver a superfície, não é? Nós não estamos a ver todo o percurso que as pessoas fizeram. E isto é uma das coisas que eu encontro, é esta dificuldade das pessoas de mas isso dá muito trabalho. Então, se é para ir por aí, isso dá muito trabalho. E não vale, eu acho que nós temos que tirar isto da cabeça. Que é, o trabalho tem que estar lá, ponto. Não vale a pena estar aqui a pensar que para se conseguir atingir aquilo que queremos, que não vamos ter trabalho. Porque há pessoas que têm sorte, há pessoas que têm sorte que acontece isto ou aquilo, mas já foram analisar a vida da pessoa, já viram porque é que essa sorte, com aspas ou sem aspas, não é? Acabou por ocorrer na vida da pessoa. É uma pessoa que está à espera que as coisas aconteçam ou é uma pessoa que está à procura que as coisas aconteçam? E que é muito diferente, não é? Outro aspecto importante que a Daniela também referiu tem a ver com isto das vitórias relativas ou das vitórias absolutas, não é? E nós devemos mesmo valorizar se eu consegui não pegar naquele pacote de bolachas e não comer agora, isto é uma vitória para mim, não é? Eu se calhar fiz outras coisas que não devia fazer, mas eu consegui fazer isto, eu ganhei poder sobre mim. E quando nós sentimos este poder que temos, este controle que temos sobre algumas coisas que até então nos deixavam bastante desagradados, isto é um reforço positivo, não é? Isto faz com que eu me consiga sentir mais motivado, não é? Esta injeção de motivação é importante que aconteça. Agora, isto também é importante que as pessoas que estão à nossa volta também nos motivem, porque há pessoas que às vezes, infelizmente, não é? Só recebem algum nível de motivação quando vão ao psicólogo, não é? Porque as pessoas com quem estão são pessoas que estão sempre a deitar abaixo e que acabam sempre por desvalorizar, não é? Porque tu não és capaz, porque não vais por aí, que isso não é para ti, isso é para os outros, não é? Qualquer coisa do género. E claro que as pessoas, se recebem isto diariamente, acabam por depois se desmobilizar, não é? Daniel, não sei se queres pegar em algum ponto por aqui para não me alongar. Olha, eu queria partilhar algumas dicas assim muito práticas. Posso? Sim, força. Para levarem também com vocês para o vosso dia a dia. Para
irem alimentando o compromisso e a motivação. Porque isto é a ideia de que nós vamos estar motivados todos os dias, ou que a motivação adquire-se uma vez e então é dada a garantia que vai ficar ali, é errado. Portanto, todos os dias nós temos que atuar no sentido de nos motivar e de refletir sobre o nosso compromisso, de o reforçar. É um trabalho, como estavas a referir, dá trabalho, dá. Mas é uma escolha, portanto, se eu não quiser ter esse trabalho, também é uma escolha minha, mas terei os meus resultados. Se eu quiser ter esse trabalho, é uma escolha minha e terei outros resultados. Portanto, é tudo uma escolha e temos que respeitar quem não quer ter trabalho. Agora, quem quer ter trabalho, vou deixar então umas dicas muito simples, que às vezes fazem toda a diferença. Por exemplo, conectar constantemente, refletir constantemente no meu porquê de eu estar a fazer aquilo. Porque às vezes definimos o objetivo, é aquilo que nós queremos, ok, e nunca mais voltamos a pensar nisso. Portanto, vamos fazendo e é muito importante ir constantemente e até quase diariamente refletindo porquê que eu estou a fazer isto. Porquê que isto é importante para mim, não é para os meus pais, não é para os meus amigos, não é para... É para mim. Porquê que isto é importante para mim? E fazer esta reflexão dá força. Né, conectar com os meus motivos, tem uma força magnética muito grande. Porquê que eu estou a fazer isto? E fazer mesmo esta reflexão todos os dias. Também em caso SOS, quando me está a dar vontade de fugir do caminho, também de, ok, não, eu não vou fazer isto porque eu quero isto. E porquê que eu quero isto? Porque isto. É isto que eu quero. E até às vezes visionar mesmo a conseguir alcançá-lo ajuda. Portanto, conectar com os meus motivos, os meus porquês. É a primeira dica e isto diariamente ajuda. Segunda dica, e também está muito ligado ao que estavas a referir há um bocadinho de ter apoiantes, é partilhar o meu objetivo, é partilhar este meu desejo, esta minha vontade e pedir apoio. Porque ajuda muito termos pessoas à nossa volta que vão nos perguntar, então, como é que está isso? Às vezes parece uma pressão chata quando não está a correr bem, mas também é importante assumirmos que não está a correr bem e essa pessoa até nos pode ajudar a reforçar novas estratégias. Mas partilhar e só o facto de estarmos a verbalizar o que nós queremos também tem um impacto grande. Escrever no papel também tem, mas só o dizer e saber que mais pessoas sabem que estamos a fazer aquele caminho, que estão-nos a respeitar e a apoiar, ajuda muito. Portanto, conectar com os nossos motivos, partilhar Daniela, com amigos, posso dar aqui um tópico, uma parte daquilo que estás a dizer agora do partilhar objetivos. Uhum. Há aqui também uma mensagem que as pessoas vão passando para si próprias muito, não é? A este nível, que é, eu não devo partilhar, porque senão vão invejar, não é? Porque senão isto vai correr mal, não é? O quanto isto é negativo, não é? Nós transportarmos isto ao não partilharmos com os outros, não é? Sim, e se formos a pensar, cientificamente não faz sentido. Portanto, não há prova nenhuma, né? A pessoa pode nos lançar argumentos de como é que... Não dá. São ideias que as pessoas se agarram para justificar algumas ações, algumas crenças, não é? Mas cientificamente não é possível, não faz sentido. Mas também temos que respeitar quem não quer partilhar, sim, também é uma escolha, normalmente, não é uma escolha. Eu aconselho a fazê-lo. Se a pessoa não quiser, está tudo bem para ela. Depois, outra dica que também é focar no aqui e agora. Porque às vezes nós temos um objetivo muito grande. Eu, por exemplo, acompanho pessoas que estão a fazer teses de mestrado ou doutoramento. E acontece que há uma procrastinação muito grande, porque sentar-se para fazer uma tese de mestrado ou um doutoramento é um peso enorme. Vou-me sentar a fazer a tese. É muito grande, tem muitas páginas, tem muito a fazer, perdem-se nisto, não é? E então é muito importante focar o que é que eu vou fazer hoje, aqui e agora. O meu compromisso é maior, o meu objetivo é maior, mas o meu compromisso é diário, com as pequeninas tarefas diárias. E só o desmistificarmos isto da tese para 3 páginas, 5 páginas naquele dia, ajuda muito e as pessoas não têm a noção. E daí também é importante o planeamento, não é? Hoje a minha responsabilidade é esta e é isto que eu vou fazer, está planeado. E normalmente consigo, porque é um planeamento muito ajustado ao dia, muito ajustado à realidade, às minhas condições, aos meus recursos. E ajuda muito, mentalmente e emocionalmente também, a sentar-me para fazer 5 páginas é totalmente diferente de sentar-me para fazer uma tese. O impacto é muito maior. E, portanto, se eu tiver este compromisso nas pequeninas tarefas diárias, é mais fácil. Eu vou conseguir estar com ele mais ativo, estar mais motivado, porque é mais realista e é mais objetivo. E vou conseguir sentir aquela sensação do sucesso ao final do dia, porque eu cumpri com aquele pequeno objetivo que eu defini para aquele dia. Também é muito importante esta ideia de dividir em pequeninos passos
para o meu compromisso ser mais consistente e mais realista e eu ver que estou a conseguir, porque não há nada mais poderoso do que eu sentir que estou a conseguir. As pessoas podem me dizer, as pessoas podem, vais conseguir, vai correr mesmo bem, eu posso dizer a mim mesmo, mas se não o sentir, é diferente. Se eu sinto que estou efetivamente a avançar, é muito poderoso. E isto ajuda muito a que esteja efetivamente mais comprometida. Estou a conseguir e agora bora. E mais resiliente. E depois também tinha aqui estar muito em paz com o que não depende de mim. E voltamos àquilo do que é a minha responsabilidade e o que é que não é minha responsabilidade. E então nesta fase de desconfinamento há muita coisa que não está a correr bem, naturalmente, mas não depende de mim. E com isso eu vou me preocupar, claro, e até posso ficar chateada e incomodada daquilo estar a acontecer. Mas tenho que virar logo o foco para o que é que depende de mim, o que é a minha responsabilidade, com o que é que eu me posso comprometer, porque eu não me posso comprometer com mudanças em termos políticos, não é? Em termos do tempo, em termos do comportamento do outro. Então eu vejo aí muita gente muito chateada com o comportamento do outro perante o que está a acontecer, e é natural estarmos chateados, porque não é aquilo correto, não é aquilo que nós faríamos, mas não adianta. Portanto, eu vou-me focar no que depende de mim e na minha responsabilidade, e é com isso que eu me vou comprometer e assumir essa responsabilidade e comprometer-me nesse sentido. Eram estas dicas que queria deixar assim muito práticas, não sei se concordas, queres acrescentar mais alguma? Sem dúvida, concordo. Ou seja, a primeira que falaste, não é, que tem a ver muito com o propósito, não é? O que é que me move, não é? Por que razão é que eu estou envolvido nisto? E às vezes nós já estamos há tanto tempo a seguir um determinado caminho, não é? Que se não fizermos esta revisão, nós acabamos por nos esquecer. Mas espera aí, mas porquê é que eu vim por aqui, não é? E se calhar até fui por caminhos depois um bocadinho alternativos, assim, como é que eu vim aqui parar? E esta reflexão diária, e mais uma vez focando neste aspecto do trabalho, não é? Tem que ser feita, não é? Nós temos mesmo de diariamente rever os objetivos que nós traçamos, até porque temos objetivos, como estavas a dizer, não é? No fundo, este centrar-me aqui agora tem a ver com objetivos a curto prazo, mas também temos objetivos a médio e longo prazo, não é? Mas esses objetivos, ou esse espaço a curto prazo, muitos deles também são para atingir esses objetivos a médio e longo prazo. E nós, ao fazermos isto, ao fazermos esta calendarização, podemos dizer assim, este planeamento, não é? Em termos daquilo que são os objetivos e os compromissos, as tarefas para fazer agora, e o que eu quero atingir e o que eu tenho que fazer posteriormente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, enfim, acaba também por aliviar um pouco a carga, não é? De eu ter de estar a fazer tudo. Por isso, esta é uma dica que, no fundo, reforçaria e acrescentaria no sentido das pessoas estarem aqui bem atentas aos objetivos que estão a definir para si próprias, para não estarem aqui a cair num nível de irrealismo tão grande e depois é frustração atrás de frustração, porque estão aqui carregados de objetivos, carregados de coisas para fazer e fica difícil organizarem-se dessa forma e não vão compreender muito bem também o que é que estão a fazer, porque se nós estivermos a fazer tudo ao mesmo tempo, nem sabemos para onde é que estamos a andar, não é? É importante ter um guia, é importante ter um sentido e às vezes é preferível nós termos poucos objetivos, mas estarmos verdadeiramente focados e comprometidos com eles, do que estamos aqui a criar muitos objetivos, porque a sociedade, de certa forma, parece que nos leva para aí, não é? Nós temos que fazer tudo, nós temos que fazer muita coisa, temos que saber fazer muita coisa. Então, nesse sentido, as pessoas atropelam-se, não é? No meio disso tudo. Depois ficam confusas, claro, não é? Porque não há essa clareza em termos dos objetivos que estão a definir. Aquilo que tu referiste, este último ponto da pessoa perceber o que é que depende dela e o que é que não depende dela, é das coisas mais poderosas que existe em termos de tirar carga de cima de si. Não é? As pessoas às vezes carregam uma carga tão grande, um peso tão grande, porque estão a pensar que são responsáveis por determinadas coisas ou estão a falhar em determinadas coisas, quando isso não tem a ver com elas, não é? Isso já não depende delas. Aquilo que nós podemos fazer é o que está ao nosso alcance, é dar o nosso melhor. A partir daí já não depende de nós, não é? Podemos sempre melhorar naquilo que depende de nós, mas que não depende de nós, aí nós não podemos tocar. O que é fundamental também trazer para aqui? Isto tem a ver também comigo e o facto de eu gostar muito da vertente mais criativa, não é? E a criatividade. A criatividade também é um tópico que pode nos ajudar muito a nos comprometermos, não é? E uma criatividade que não seja uma criatividade imposta, porque também isso não é criatividade, não é? É algo que nós criamos, algo original, mas perceber o que é que eu gosto. Eu gosto de pintura, eu gosto de desporto, qualquer coisa. Se eu gosto de alguma coisa, então eu vou-me agarrar a isso,
e se calhar vou usar essas ferramentas para me comprometer com os objetivos, não é? Este lado criativo acaba por nos envolver mais, não é? Porque nós também gostamos, nós somos seres que gostamos, por um lado, de estabilidade, segurança, não é? Estar ali um bocadinho mais confortáveis, mas por outro lado também gostamos de desafio, gostamos de inovação, gostamos de aventura, de curiosidade. Então, ao introduzirmos essa vertente criativa, também pode facilitar aqui o nível de compromisso que nós acabamos por ter. Não ter e conseguir também rever os nossos objetivos, não é? Às vezes, como traçamos o caminho, e às vezes há pessoas tão perfeccionistas que dizem, ok, já fiz o meu planeamento e isto vai correr assim. Mas depois há obstáculos ali no meio do caminho, não é? Depois de repente há um sentido proibido e eu afinal tenho que fazer um desvio e vou para ali, uma zona que não conheço, não é? Então eu tenho de rever os meus objetivos. Eu tenho que estar disponível para rever os meus objetivos. Isto não é nenhuma falha, porque uma coisa, quando nós planeamos, nós pensamos que as coisas vão correr daquela forma. Mas depois não correm daquela forma, não é? É difícil umas coisas correrem exatamente como nós planeamos. Por isso, as pessoas que fiquem focadas no trajeto que querem seguir, mas que estejam abertas às mudanças que vão ser necessárias. Abertura é esta mudança, não é? E essa mudança, muitas vezes, também não é porque há um sentido proibido, eu tenho de desviar, é porque eu estou a seguir esse caminho, mas encontrar alguém. E alguém me está a fazer uma companhia nessa caminhada e me dá aqui algumas dicas para eu poder, se calhar, repensar sobre o caminho que estou a fazer ou criar novos ramos na minha árvore, ou então até mudar mesmo de terreno e seguir um caminho diferente. Mas enfim, podíamos falar aqui de muitas coisas. Não sei, João, se também estamos na hora de fecharmos este programa. Estou à espera que o João me diga alguma coisa neste sentido. Eu não estou a ouvir o João. Daniela, não sei se queres deixar... Também não estou a ouvir o João. Ok. Não sei se queres deixar alguma mensagem. Exato. Ok. Sim, a prova daquilo que nós falamos aqui, porque há sempre muita coisa que fica por dizer, não é? E também convém as pessoas, do ponto de vista das expectativas daquilo que esperavam, não é? Para este programa, também perceberem que não iam encontrar aqui tudo. Claro, isto não é o chave na mão, não é? Exatamente. Não é? E ainda bem que não é, porque também queremos que as pessoas reflitam, e o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para outra pessoa, o que faz sentido para o Tiago pode não fazer, e está tudo bem que assim seja. Mas aqui só demos algumas linhas orientadoras, e é importante que cada um agora pegue nesta informação e pessoalmente reveja esta informação e faça esta reflexão de forma individual, passe uns apontamentos para o papel, ou simplesmente parem um bocadinho a refletir, porque parar para pensar é muito importante e nós evitamos fazê-lo porque às vezes custa, às vezes há trabalho, às vezes vemos que vamos ter que ter trabalho e fugimos muitas vezes a este momento de parar e refletir, e sei que está muita gente a atravessar muitas adversidades nesta fase. E mais importante que nunca é parar para fazer esta reflexão do que é que eu me posso comprometer agora, passo a passo, o que é que eu posso começar, e acreditem que há sempre um primeiro passo. É muito mais frustrante eu não fazer nada porque não acredito e está tudo muito mal, do que eu dar um pequenino passo, um pequenino, e basta isso, comecem por algum lado, que isso desbloqueia logo imensa coisa, e tenham muita paciência com o vosso tempo, com os vossos resultados, convosco, as vossas emoções, mas acreditem que passo a passo é possível mudar alguma coisa, ir gradualmente aumentando a vossa confiança e o vosso compromisso, mas têm que se comprometer que a partir de hoje vão fazer alguma coisa diferente, nem que seja uma pequenina mudança, é só assim um desafio que deixo, experimentem pelo menos fazer isso, e vejam os resultados a aparecer ao vosso ritmo. E paciência, perseverança, não é? Persistência, de facto são aqui palavras-chave. Não desistir à primeira. Se as coisas correrem mal, vamos tentar novamente. Podemos ter que tentar novamente, mas não da mesma forma, não é? Fazer de forma diferente. Outras vezes até tentar da mesma forma, não é? Porque Exato. pode não ter corrido bem daquela, mas pode correr bem da próxima. Daniela, não estamos a ouvir o João, mas vamos passar a palavra para ele,
Eu quero agradecer a tua presença aqui, de certeza que as pessoas gostaram e absorveram as dicas que também acabaste por lhes dar, e que depois podem também ver os teus contactos da Helena Paninho, quer no Instagram, no Facebook, etc., para Claro que acompanharem e sim, poderem sim. saber mais. Eu vou passar para o João, para ele fazer o fecho, dizer que este é de facto o último episódio do Psicologia para Todos, mas há aí novidades que eu não vou levantar, mas há aí novidades para muito breve, já para junho, que depois vão ficar a saber, acompanhando as minhas redes sociais, o meu canal de YouTube, Facebook, Instagram, também do canal Regional de Valongo, e ficarão a saber. Mais uma vez, obrigado, Daniela, e obrigado, João, Obrigada eu. também. Um abraço para todos. Até breve. Obrigada.